Ao longo do século XX, a África foi incendiada por sonhos de liberdade. E no sul do continente, um homem ergueu a tocha da revolução. E depois, ateou fogo ao próprio povo. Robert Mugabe. Chamado de herói da libertação. E de último tirano africano. No sul da África, em 1924, nascia um menino negro em uma terra dominada por brancos. O lugar onde ele nasceu se chamava Rodésia do Sul, uma colônia britânica onde menos de 5% da população controlava quase tudo: as terras, o dinheiro, o governo e até a história. Na Rodésia, a segregação racial não tinha o nome de apartheid, mas funcionava como tal. A elite branca vivia em bairros arborizados, com água encanada, escolas modernas e supermercados abastecidos. Os negros eram confinados a townships lotadas, longe do centro, com ruas de terra, esgoto a céu aberto e escolas improvisadas. A educação era dividida. Os hospitais também. O transporte público, os clubes sociais, os parques. Tudo tinha duas versões, a do branco e a do negro. Mas os negros não tinham voz. Não tinham voto. E não tinham terra. Em 1970, quase 3/4 das terras férteis estavam nas mãos de fazendeiros brancos. Enquanto isso, milhões de negros labutavam em campos áridos, vivendo de subsistência, sob leis que proibiam até mesmo que comprassem terras em certas regiões. Foi nesse mundo que Mugabe cresceu. Filho de um carpinteiro e de uma mulher profundamente católica, ele estudou com missionários, decorou salmos, leu Shakespeare. Desde cedo, se destacou como aluno. Silencioso, disciplinado, quase ascético. Fez carreira como professor. Mas foi nos livros de Marx e Fanon que encontrou o impulso para agir. Nos anos 60, Mugabe se junta à luta anticolonial. Mas logo é preso por mais de uma década. Na prisão, estuda. Lê. Forma-se à distância em Direito e Economia. Ao ser libertado, vai ao exílio em Moçambique. Lá, se torna líder da ZANU, a União Nacional Africana do Zimbábue, braço político da luta armada contra a Rodésia Branca. A guerra civil é brutal. De um lado, o exército rodesiano com aviões, helicópteros e apoio tácito do Ocidente. Do outro, guerrilheiros negros apoiados pela China e países vizinhos, movidos por décadas de humilhação. Mais de 30 mil pessoas morreram entre 1972 e 1979. Mas ao final, Ian Smith, líder da Rodésia, se rende à inevitável marcha da história. Em 1980, após o Acordo de Lancaster House, são realizadas eleições livres supervisionadas pelo Reino Unido. Mugabe vence com ampla maioria. O Zimbábue nasce. Livre, negro, soberano. Mugabe assume como primeiro-ministro. Prega reconciliação racial. Convoca brancos a ficarem. Respeita a propriedade privada e garante estabilidade. O mundo inteiro aplaude. Ele é tratado como Mandela antes de Mandela. Nos primeiros anos, Mugabe investe pesado em saúde, infraestrutura e educação. A alfabetização dispara. A mortalidade infantil despenca. O PIB cresce. Mas havia uma sombra pairando. Entre 1983 e 1987, o exército de Mugabe lança a Operação Gukurahundi no sul do país. Oficialmente, para combater dissidentes. Na prática, um genocídio político contra o povo Ndebele, ligado ao rival Joshua Nkomo. Mais de 20 mil civis foram mortos. Vilas inteiras queimadas. Testemunhos falam de tortura, violações, desaparecimentos. Mugabe nunca foi julgado.
chamou o massacre de um momento de loucura. Em 1987, Mugabe torna-se presidente com poderes executivos. Elimina a oposição de novo, incorporando simbolicamente ao governo. Adota um regime de partido único de fato. A corrupção cresce. A guerra com a mídia independente começa. Sindicalistas, jornalistas e professores passam a ser vigiados e perseguidos. Enquanto consolidava seu poder político e silenciava rivais, Mugabe inaugurava também uma nova frente de batalha, a guerra moral. E nessa guerra, o inimigo era invisível e vivia nas cidades. A homossexualidade, já criminalizada desde o período colonial britânico, passou a ser usada como símbolo de tudo que Mugabe dizia combater: o Ocidente, a decadência, o pecado moderno. Os homossexuais são piores que porcos e cães. Com frases como essa, proferidas em palanques e eventos oficiais, Mugabe estabeleceu uma retórica virulenta. Ele acusava o Reino Unido e os Estados Unidos de tentarem impor a homossexualidade à África como forma de neocolonialismo cultural. Organizações pelos direitos dos homossexuais foram perseguidas e rotuladas como ameaça à soberania nacional. A homofobia oficial também servia como arma política interna. Nos momentos de crise, como após colapsos econômicos ou escândalos de corrupção, Mugabe recorria ao velho inimigo moral para distrair e unificar. Sua retórica funcionava como cortina de fumaça. Enquanto o povo sofria com desemprego, inflação e repressão, o governo promovia campanhas anticulturais para defender os valores africanos. Com isso, o Zimbábue não apenas mergulhou em crise econômica, mergulhou também no atraso dos direitos civis. E mesmo após sua queda, o país ainda carrega o peso da intolerância institucionalizada que ele ajudou a fortalecer. Em 2000, após perder um referendo constitucional, Mugabe declara guerra aos fazendeiros brancos. Invasões de terras se multiplicam. A reforma agrária deixa de ser política, vira fúria. Quase 4.500 fazendas são invadidas. Milhares de trabalhadores rurais negros perdem seus empregos. Mas ao invés de beneficiar camponeses, as terras vão para militares, ministros, amigos do regime. A produção agrícola despenca. Começa a hiperinflação. Em 2008, a nota de 100 trilhões de dólares do Zimbábue se torna símbolo do fracasso. Mugabe passa a enfrentar forte oposição liderada por Morgan Tsvangirai, do Movimento para a Mudança Democrática, MDC. Eleições são fraudadas. Militantes da oposição são mortos, espancados, desaparecidos. A ONU e a União Africana observam, mas pouco fazem. Em 2008, Tsvangirai vence o primeiro turno, mas a violência obriga-o a desistir do segundo. Mugabe se proclama reeleito. Já com mais de 90 anos, Mugabe começa a preparar sua esposa Grace como sucessora. Ela era 41 anos mais jovem, apelidada de Gucci Grace, por seus hábitos luxuosos. Isso irrita o exército e seu próprio partido. Em 2017, um golpe militar sem sangue exige sua renúncia. Tanques tomam Harare, a capital. Mugabe é colocado em prisão domiciliar. E pela primeira vez em 37 anos, relutante, renuncia. Robert Mugabe morreu 2 anos depois, em 2019, em Singapura. A causa da morte do ex-presidente foi câncer. Velado como herói por uns, esquecido por outros. Foi o libertador que virou tirano. O professor que abandonou os livros. O revolucionário que se recusou a largar o trono. Seu corpo foi sepultado longe do mausoléu de heróis. Nem mesmo a morte conseguiu unir o país que ele destruiu. Para muitos, ele foi um libertador. Para outros, um déspota sem piedade. Para todos, um homem que viveu o bastante para se tornar o oposto do que prometeu ser.
Robert Mugabe foi deposto em novembro de 2017, após um golpe militar orquestrado dentro do próprio partido dele, a ZANU-PF. O presidente que o substituiu foi Emmerson Mnangagwa, ex-vice-presidente e ex-chefe da segurança, homem de confiança de Mugabe por décadas. Muitos o viram como uma continuidade do antigo regime, com pequenas concessões retóricas à democracia e ao investimento estrangeiro, mas com mesmas práticas autoritárias. A ZANU-PF continua no poder. Altos cargos do Estado continuam ocupados por ex-combatentes da Guerra de Independência, veteranos da segurança, militares e membros da elite partidária. Apesar de uma fachada eleitoral, o país funciona como uma oligarquia político-militar. Fraudes eleitorais, repressão a opositores e censura continuam comuns. A reforma agrária caótica feita por Mugabe a partir de 2000, com confisco de fazendas de brancos sem critérios técnicos, destruiu a agricultura comercial. O Zimbábue, antes chamado de celeiro da África, passou a importar comida e sofreu hiperinflação histórica. Em 2008, os preços dobravam a cada 24 horas. A moeda local entrou em colapso. Hoje, o país vive sob um sistema híbrido, com dólar americano e dólar zimbabuano simultaneamente, ambos instáveis. Estima-se que mais de 3 milhões de zimbabuanos deixaram o país nas últimas 2 décadas, principalmente para a África do Sul, Reino Unido e Botsuana. Fuga de cérebros, colapso no sistema de saúde e perdas em todas as áreas técnicas do país. Enriquecimento de membros da ZANU-PF e seus familiares. Fortunas acumuladas em diamantes, ouro e contratos estatais fraudulentos. Hoje, os filhos de Mugabe e de seus aliados vivem com ostentação internacional, enquanto o povo lida com apagões, desemprego e fome. Antes, a minoria branca vivia isolada em suas vizinhanças ricas e protegidas, longe do resto do país, sem contato com a população negra e pobre. Hoje, uma minoria negra de elite que comanda o país, partidários de ZANU e outros ricos, também vive isolada em suas mansões e bairros ricos, longe da maior parte do país e seus problemas.